E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a trabalhar uma ferramenta nova que é o PowerPoint, tá? O que que é esse cara? O que que é o PowerPoint? O PowerPoint ele é um editor de apresentação de slides, tá? Então você precisa montar uma apresentação, falar em público, explicar alguma coisa. Esse cara vai ser uma ferramenta de apoio aí para você poder trabalhar, tá? Você consegue montar slides de diversas formas para que você consiga explicar um assunto, um tema, uma pesquisa, alguma coisa para uma pessoa, para um grupo de pessoas, tá? Com relação à utilização do PowerPoint, do para que serve o PowerPoint, eu sempre costumo separar isso em duas partes. A primeira em nível acadêmico e a segunda em nível profissional, tá? Então, por exemplo, em nível acadêmico, a gente está trabalhando aí no primeiro módulo, no primeiro ano, né? Vocês estão se formando aí profissionais em alguma área e no segundo ano, no segundo módulo, terceiro ano, vocês vão ter aí a disciplina de TCC, por exemplo, tá? E o PowerPoint vai ser muito importante para montar a apresentação desse teu trabalho. Você vai usar principalmente duas ferramentas aí muito fortes do Microsoft Office, que é o Word, para desenvolver todo o seu trabalho, toda a sua pesquisa, aplicar sua metodologia de pesquisa, colocá-la tudo o que você buscou de conhecimento. E o PowerPoint você vai colocar um resumo com os principais pontos daquilo que está sendo explanado lá no Word, explicado em detalhes lá no Word, para fazer uma apresentação para um grupo de pessoas, seja aí para o seu professor orientador, seja para uma banca, seja para a escola inteira. E você vai utilizar o PowerPoint para isso. Então você vai condensar tudo aquilo que está esmiuçado no Word e vai pegar os principais pontos para apresentar no PowerPoint. Isso serve para outras matérias também, com certeza vocês já tiveram em outras matérias aí que fazer a apresentação. Então o professor te deu um tema, você pesquisou, pegou aquele assunto amplo e os principais pontos você colocou aí em ordem cronológica de apresentação para poder fazer a apresentação do seu trabalho aí, tá? Então, para apresentar, basicamente para apresentar um trabalho aí, você vai utilizar o PowerPoint, tá? Você vai fazer uma pesquisa sobre determinado conteúdo e vai utilizar o PowerPoint para montar os seus slides aí com o assunto em ordem cronológica para que você consiga apresentar para o seu professor, para a sua turma, para a banca, a ideia aí que você tem, tá? E no mercado de trabalho também é a mesma coisa. Vou pegar o exemplo do técnico em recursos humanos, por exemplo. Então você trabalha lá em RH, de repente seu diretor de RH vai pedir para que você explique para a equipe de diretores, equipe de gerentes, por exemplo, como foi a rotatividade de funcionário nos últimos 5 anos. Você vai mostrar a quantidade de contratações, quanto tempo em média um funcionário fica na empresa, e você vai utilizar o PowerPoint aí para poder juntar todas essas ideias de ordem, de forma com início, meio e fim, né? Seguindo certinho para poder apresentar. Você pode, por exemplo, também explicar aí a questão de cargos e salários dentro da empresa e tudo mais. Tem várias coisas que você consegue explicar aí utilizando o PowerPoint. Tá? Isso serve para um técnico em administração também, técnico em segurança do trabalho, por exemplo, só para a gente citar mais um exemplo. Ele é o cara que pode pegar, utilizar o PowerPoint para de repente mostrar aí os EPIs que os funcionários têm que utilizar, da palestra. Então com imagens ele mostra todas as especificações, todas as NRs aí para os funcionários, dizendo qual NR, aonde está isso, utilizando imagens dos EPIs que eles têm que utilizar, por que ele tem que fazer. Então ele vai apresentar aí a ideia dele da mesma forma, cronologicamente, do início ao fim, separado certinho, para poder apresentar aí para os funcionários o porquê, por exemplo, eles devem utilizar aquele tipo de EPI, qual que é a legislação que está aplicada, quais são os EPIs obrigatórios e tudo mais, tá? Então, se vocês repararem aí, tem uma coisa em comum, tanto para a parte acadêmica, a parte escolar, como para o mercado de trabalho. Você vai pegar um tema,
vai separar aí os principais pontos e vai utilizar o PowerPoint para separar essa ideia de forma cronológica, com início, meio e fim, para apresentar para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Seja essas pessoas o seu professor, a banca do seu TCC, os alunos da sua classe, os funcionários da empresa, a direção da empresa, a equipe de gerência, seja um professor que vai estar fazendo isso para os seus alunos, seja um professor que vai estar fazendo isso num concurso público para uma banca de professores, tá? Então, seja qualquer pessoa, tá? Ele é uma ferramenta de apoio para a apresentação. Então, para você não sair falando tudo atropelado, decorado na cabeça, você vai utilizar o PowerPoint como um apoio para a sua apresentação. Você vai colocar ali suas ideias em ordem cronológica, vai apresentando, para que seu público tenha aí um visual para entender o que você está falando, né? Para que ele consiga entender, porque tem gente que entende só de ouvido, tem gente que precisa ver além da fala, precisa ver alguma coisa para que consiga entender melhor o que está sendo dito. Então você consegue colocar exemplos, você consegue colocar imagens ilustrativas para apresentar e defender aí a sua ideia. Então você vai ter um tema, em cima desse tema você vai fazer resumo do que é o mais importante, em ordem, né, do início até o final da sua ideia, totalmente encadeada, e vai distribuir isso no PowerPoint para poder fazer a apresentação. É para isso que ele serve, tá? Então ele é uma ferramenta do pacote Office da Microsoft. Como ferramenta do Office, ele tem aí a particularidade de ser dividido em abas também, assim como foi o Word que a gente trabalhou, assim como vai ser o Excel, ele é dividido em abas com vários comandos, aí, com vários grupos de comandos para que você possa trabalhar, tá? Então ele também tem a aba página inicial, ele também tem a aba inserir, assim como tem lá no Word, ele também tem a aba design para você poder montar a sua apresentação, tá? Por característica, o Office ele se divide aí por cores, né? Então o Word que a gente vinha trabalhando, ele tinha essa cor, aqui em cima ele tinha cor azul, o PowerPoint é vermelho, a gente vai ver o Excel mais na frente, ele é verde, né? Mas sempre com a mesma cara aí. Outra diferença aí para o Word é que o Word ele vinha por padrão de cara, ele vinha com uma folha sulfite aqui, em pé, né? E o PowerPoint ele vem com um slide, né, deitado para que você comece a editar, um slide em branco, mas aí você consegue editar, colocar um título, colocar um subtítulo, inserir uma imagem para começar a editar a sua apresentação aí, tá? Então, ele também é dividido em grupos, ó, tá vendo? Grupo slides, o grupo fonte, o grupo parágrafo, o grupo desenho. Então tem vários grupos aí para que você consiga montar o seu slide. E aí por padrão ele vem mais ou menos nessa carinha, com um slide grande aqui, em branco para você começar a editar. E aqui do lado esquerdo da tela ele tem as miniaturas dos slides para você ver quais são os slides aí que você está criando, quantos slides você criou, e para ter uma ideia de como está ficando aí a sua apresentação. Para você criar um novo slide, por exemplo, você tem algumas formas diferentes de fazer. Você pode simplesmente dar um clique aqui na miniatura do slide e apertar a tecla Enter do seu teclado. Ele cria um novo slide. Você pode clicar com o botão direito aqui, por exemplo, e clicar na opção Novo Slide. Você pode vir aqui na aba Página Inicial, tem aqui a opção Novo Slide. Você pode apertar, como apareceu aqui, ó, o atalho Ctrl M, que ele também gera um novo slide para você ir trabalhando aí a sua apresentação, tá? Eu tenho, por padrão, o PowerPoint joga esse layout aqui pra gente, de um título e subtítulo, né? Mas você tem aqui na opção página inicial, eu tenho aqui alguns padrões de layout diferentes que você pode utilizar. Então eu tenho esse padrão de slide de título, eu tenho padrão de slide de título e conteúdo, eu tenho o slide de cabeçalho da seção com duas partes de conteúdo. Então, por exemplo, esse aqui é um slide de título. A hora que eu crio um novo slide, ele por padrão vai jogar um com título e texto, né? Esse layout aqui, ó. Cadê? Ele sai com slide título e conteúdo. Esse
slide aqui, esse layout aqui. Então, eu posso mudar, por exemplo, para duas partes de conteúdo e ele vai dividir o meu texto em duas caixinhas diferentes. Eu tenho aqui comparação, eu tenho aqui somente título, se eu for colocar só um título e acrescentar a imagem. E eu posso simplesmente apagar também todas essas caixas de texto aqui e montar o slide da forma que eu quero, tá? Outra coisa que tem aqui, que eu vou apresentar para vocês nessa curta videoaula aqui, é a questão de design, tá? Então, o PowerPoint ele já tem vários aí fundos diferentes, divididos mais ou menos da mesma forma, né? Mais ou menos no mesmo esquema. Por exemplo, o slide de capa é sempre título e subtítulo. Às vezes um ou outro slide ele inverte, ó, por exemplo, esse aqui está o título em cima e o subtítulo embaixo. Existem outros designs aqui em que o subtítulo aparece em cima, esse por exemplo, ó, o subtítulo em cima e o título embaixo, mas o PowerPoint ele tem uma característica que é ser extremamente livre para edição. Isso aqui são só sugestões para que você comece a trabalhar o seu slide. A partir daí, a sua criatividade, a sua ideia que vai fazer com que você trabalhe aí uma apresentação para deixar da melhor forma possível, certo? Então eu mostrei aqui um pouquinho expliquei para vocês um pouquinho do que é o PowerPoint, para que serve esse cara e um pouquinho bem rápido de uma introdução aí para você criar um slide e mexer um pouquinho no design, tá? Então ele tem uma forma diferente de layout, eu posso seguir o layout padrão das caixinhas de título e texto, ou posso mudar alguma coisa diferenciada. E mostrei aqui para vocês também alguns temas que o PowerPoint já nos dá para a gente poder editar aí o nosso slide e deixar ele da melhor forma possível, beleza? Nas próximas semanas aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso aí, vai fazer umas atividades para trabalhar o nosso PowerPoint de uma forma um pouquinho legal, beleza? Então por hoje é isso, essa semana é isso, obrigado.